É um prazer estar aqui, agradeço a presença de todos e do convite que eu recebi para falar sobre como está a nossa medicina do sono nesse momento tão único, tão diferente, né? Em que nós tivemos que nos adaptar, tanto no nosso trabalho quanto na nossa vida pessoal, né? E aqui eu gostaria de colocar alguns pontos que nos levaram a algumas mudanças. Primeiro deles, o nosso estilo de vida. Nós procuramos proteção, nós procuramos evitar a disseminação da doença, com isso estamos em casa. Esse nosso evento é um exemplo disso. Nós usamos máscaras ao sair. A quarentena ela está prolongada, ela tem trazido mais doenças pelo medo, pela angústia, pela incerteza, pelas novas rotinas que nós tivemos que nos adaptar. E daí entra uma posição da saúde mental e da saúde física na vida de todos nós. Vocês já devem, eu acredito que muitos que estão nos ouvindo hoje trabalham com medicina do sono, e vocês devem ter visto a quantidade de orientação e de informação a respeito de como cuidar do seu sono na quarentena, como cuidar da sua alimentação. Procure buscar claridade durante o dia, procure manter uma ritmicidade. Aqueles que estão trabalhando em casa, procurar selecionar as suas atividades, ter uma regra de horário de trabalho, cuidados domésticos, cuidados consigo mesmo. Tudo isso foram mudanças nesse tempo diferente, um tempo difícil, mas eu acredito que essas mudanças vão perdurar por um tempo e podem mudar de forma definitiva a nossa vida. A medicina também passou por mudanças. O teleatendimento, que era uma discussão importante e que até o início da pandemia não tinha sido aprovado, e rapidamente ele foi aprovado para que nós pudéssemos exercer a medicina sem colocar nossos pacientes em risco, sem nos colocarmos em risco. E daí, então, foi aprovado o teleatendimento. Imediatamente, a medicina do sono passou por algumas recomendações especiais. Consultas eletivas foram canceladas, cirurgias eletivas canceladas, e a polissonografia, considerado um serviço eletivo e aconselhado a ser adiado assim que chegou a pandemia no nosso país. O mesmo ocorreu em outros países que estão em 1 ou 2 meses adiantados em relação ao Brasil. A Associação Brasileira do Sono emitiu vários boletins de orientação à medicina do sono. Aqui eu coloco o terceiro boletim, que mantinha a mesma orientação do primeiro, que era não realizar a polissonografia neste momento de pandemia, que em situações especiais, consideradas urgentes, cujo diagnóstico não poderia deixar de ser feito, dá-se a opção pela tipo 2, domiciliar, quando indicado o tipo 3, em domiciliar, ressaltando a importância de proteção daquele técnico que ia fornecer o equipamento, adequada higienização do equipamento no recebimento e uma precaução especial em relação ao uso e titulação de CPAP. Exames em laboratório cancelados, quando necessário domiciliar, não utilizar o termistor por dificuldades em higienização e não titular o CPAP, passando para uma opção de autopressão positiva em casa, com a teleconsulta e o telemonitoramento.
Então, nós já estamos preparando o 5º boletim e nós podemos ver que desde o início da pandemia, houve uma grande e drástica mudança na forma do atendimento na medicina do sono. Alguns métodos que não eram a nossa preferência antes do dia 20 de março passaram a ser a solução nesse momento, para não deixarmos nossos pacientes desamparados, especialmente aqueles mais graves. O 4º boletim, ele fez um acréscimo nessas recomendações, dizendo que os pacientes com sinais clínicos, com história clínica sugestiva de apneia grave, que nós deveríamos iniciar o tratamento domiciliar, mesmo sem a realização de uma medida de urgência e emergência para tratar esses pacientes mais graves. Nós aqui sabemos muito bem que a apneia do sono, ela está associada a doenças cardíacas, diabetes, obesidade, e que esse paciente ele não pode ficar desatendido. Então, uma situação especial em nosso país, com condutas especiais. Possivelmente, isso vai nos trazer uma experiência a mais quando tudo passar. O que é efetivo, o que valeu, o que nós podemos mudar daqui para frente. A otorrinolaringologia também expôs as suas recomendações. É claro que muitos exames realizados pelo otorrino, eles foram suspensos. A nossa medicina do sono, ela é de múltiplas especialidades. Aqui os otorrinos também desaconselharam tipo 1, mantiveram as recomendações para o tipo 2 e para o tipo 3, uma preferência pela titulação da pressão positiva em casa, com monitoramento, fornecendo a possibilidade do tipo 2 e do tipo 3, quando o exame não pudesse ser deixado de lado. Como eu falei, nós estamos há 1 ou 2 meses atrás de Europa e Estados Unidos. Essa mesma recomendação foi colocada pela Academia Americana de Medicina do Sono e a Sociedade Mundial de Sono, a decisão de suspender os exames, quando necessário o exame domiciliar. Aqui eles colocaram que, de repente, pudesse se utilizar um intervalo de 72 horas em relação a um exame e outro. Essa é pode ser, desculpa, mexi sem querer aqui o slide, pode ser uma opção, de repente, em regiões em que o número de casos e o número de mortes ainda continue alto. E como o médico do sono vai estabelecer o tratamento daqui para frente? Como nós vamos diagnosticar e tratar nossos pacientes? Eu acho que aqui cabe, primeiramente, uma conversa a respeito de como anda o sono do brasileiro frente a uma situação especial. Nós atendemos no consultório com grande frequência, porque estatisticamente são doenças muito frequentes, sono e apneia do sono no nosso consultório. Existem estudos populacionais, inclusive realizados aqui no Brasil, que mostram que, em média, 30% da população mundial queixa-se de insônia e metade dessa porcentagem vai ter o quadro como crônico. Vale aqui ressaltar que trabalhos realizados na China, Estados Unidos e Itália mostraram que em tempos de pandemia, durante a quarentena, houve um agravamento ou um aumento de frequência da insônia, muito associado à ansiedade e estresse, afetando mais mulheres
Pessoas que têm mais isolamento social, menos contato com outras pessoas, adoeceram mais. Vejam só os números. 57% da população da Itália apresentou queixa de insônia durante a quarentena. Na China, a prevalência de insônia passou de 26% para 37%. De ansiedade, de 22% para 31%, como a população também sofreu um aumento da porcentagem de depressão. Nos Estados Unidos, houve um aumento da prescrição de ansiolíticos, hipnóticos, antidepressivos, também representando que a insônia e todas as outras doenças da ordem mental estavam mais afloradas nesse período de quarentena. O diagnóstico da insônia é clínico, é por história clínica. Nós podemos avaliar a gravidade da insônia por questionários, assim como nós temos questionários específicos para avaliar ansiedade, depressão e, finalmente, o teleatendimento nos traz uma ajuda, um respaldo nesse momento. Nós vimos nas diversas sociedades um apoio em relação à orientação de atendimento psicológico, como se manter uma boa qualidade de vida durante a quarentena, reportagens, orientações, folhetos educativos. Cabe a nós, médicos, estarmos por dentro, estarmos atentos que existe um risco aumentado de doenças psiquiátricas, de suicídio, abuso de álcool e abuso de medicamentos sedativos nesse momento. E que, infelizmente, a nossa população tem atrasado na procura da ajuda médica, tanto pelo medo de contaminação, quanto uma falha na sua autoavaliação, até mesmo pelo isolamento. Insônia é frequente no nosso meio? Sim. Pode ter piorado durante a quarentena? Sim. Necessita de uma avaliação por exames? Necessita de uma polissonografia? Não. As recomendações são que se realize uma polissonografia na dúvida do diagnóstico, com um pobre resultado ao tratamento estabelecido, você necessita de uma reavaliação. É um momento em que se adia a polissonografia nesse caso, sim. A história clínica é soberana na prática médica em se tratando de insônia. Por outro lado, a apneia do sono tem um outro lugar nessa visão da medicina do sono. Trata-se do transtorno do sono mais frequente, em que a polissonografia é considerado o padrão ouro para o diagnóstico. Nós devemos lembrar que fatores de risco para COVID-19 também estão presentes na grande maioria ou num tipo de fenótipo de apneia do sono, que seriam os obesos, os idosos e os diabéticos. A apneia do sono, ela é risco para comorbidades, especialmente as cardiovasculares. Então, aqui nós temos uma parte da população que ela vai precisar de uma atenção especial, em que nós não poderemos deixar o diagnóstico de lado. Uma estimativa global da prevalência de apneia do sono de forma mundial mostra que existe um número muito grande de pessoas, adultos, tanto homens como mulheres, que apresentam apneia obstrutiva do sono. E a metade desses tem um grau de moderado a grave. Entre os países que têm uma prevalência alta, em torno de 50%, o Brasil é o terceiro deles. Aqui está no mapa. Olhe os números no Brasil, quando se considera apneia leve e quando se considera uma apneia moderada. Então, esses pacientes estão aí
com sintomas, às vezes com doenças associadas e necessitam ser identificados e tratados. Mais uma vez, a pergunta vem: e como fazer esse diagnóstico em tempos de pandemia? Maior proteção, uma modificação em relação aos nossos métodos habituais de diagnóstico, um julgamento a respeito qual o melhor exame para o meu paciente nesse momento, e mais uma vez usar a proteção, tanto para quem atende, quanto para quem está realizando o exame. A polissonografia ela é importante tanto para o diagnóstico qualitativo e quantitativo do número de eventos respiratórios, despertares, dessaturações, quanto para o estabelecimento do tratamento. Sabemos que o tipo 1 em laboratório é o recomendado, porém, neste momento, nós vamos precisar utilizar de outros tipos de polissonografia para o diagnóstico. Acredito que seja do conhecimento de todos, aqui uma breve revisão. O tipo 2, ele inclui canais de eletroencefalograma. O tipo 3, ele foca na parte respiratória, usando cânula, esforço respiratório, além da avaliação da saturação de oxigênio e frequência cardíaca. E o tipo 4, que visa o diagnóstico de dessaturações. A identificação de um paciente com apneia do sono é pela história. Nesse momento, nós podemos utilizar do teleatendimento, Doutora Márcia, a apresentação da doutora voltou. A senhora está no mute, doutora Márcia. Doutora Márcia, consegue nos ouvir? A doutora está no mudo. Nós não conseguimos ouvir. Acho que voltei. Agora sim, perfeito, obrigado. Então, vamos voltar para a história clínica desse paciente com suspeita de apneia do sono. Ele nos procura por sonolência, ele nos procura porque o ronco está incomodando alguém e foi encaminhado ao médico, ele nos procura porque ele teve pausas na respiração. Outras vezes o paciente nos procura porque ele está hipertenso, o cardiologista o acompanhou, e infelizmente algumas vezes eles nos procuram porque tiveram um acidente vascular cerebral, um infarto do miocárdio, e daí então está fazendo o diagnóstico da causa e procurando a apneia do sono. Não é nesse momento que nós queremos atender o paciente, nós queremos atender quando aparecem os primeiros sinais. Nós temos questionários que podem nos ajudar nessa investigação. Um deles é o questionário de Belin. Como vocês podem ver, são perguntas básicas. Se ronca, se tem pausa na respiração, cansaço, se cochila em situações indesejadas, que você avalia a parte clínica desse paciente. Opa, vamos ver. Nós temos o Stop Bang, que é um questionário utilizado muito, especialmente em cirurgias, para fazer um screening de quem tem apneia do sono, que nesse momento, assim, ele é uma ajuda. Ele também investiga a presença de apneias observadas, idade,
circunferência cervical, sexo masculino, que todos nós sabemos que a incidência maior de apneia do sono. São dados de história, mas dados clínicos que podem nos auxiliar na suspeita de apneia do sono. Nós ainda podemos avaliar o grau de sonolência desse paciente pela escala de Epworth. Todos esses questionários, eles nos ajudam, porém, eles podem ter um falso negativo. Eles têm uma alta sensibilidade e uma baixa especificidade. Na classificação internacional dos distúrbios do sono, terceira dela, nós vemos que a recomendação para o diagnóstico de apneia do sono, ela vai se basear em sinais clínicos e no diagnóstico por polissonografia, seja qual ele feito, 1 ou até mesmo 3. Na nossa prática clínica, a decisão de tratamento, ela não é exclusiva por um número, ela não é exclusiva por uma história clínica, mas nós vamos associar o número, nós vamos associar as condições diurnas desse paciente e nós vamos associar a esse número a presença de doenças que aumentam morbidade e mortalidade e algumas informações importantes tiradas da polissonografia. Quando nós vamos ver a recomendação para o diagnóstico, as diretrizes para o diagnóstico de apneia do sono, aqui nós temos que a apneia do sono, ela também, não só nós precisamos do diagnóstico clínico, da polissonografia, como uma evolução adequada desse paciente. Então, isso mostra que é um conjunto. Nós não podemos escolher exclusivamente um dado para tratar esse paciente, talvez assim, em condições normais da nossa prática médica, que de repente nós vamos fazer algumas modificações nesse momento especial que estamos passando. Então, eu queria deixar aqui para vocês, dentro das recomendações, que nós não deveríamos usar exclusivamente os questionários no diagnóstico, que tanto a polissonografia em ambiente de laboratório do sono, quanto a domiciliar, elas nos ajudam no diagnóstico, que nós devemos estar atentos a situações especiais cujo exame domiciliar pode não ser o melhor indicado, na suspeita de doença muscular, pacientes idosos com doença cardiovascular, história de AVC, pacientes com insônia, pacientes com hipoventilação, necessitarão de uma atenção especial em relação aos nossos métodos diagnósticos. Provavelmente não são pacientes recomendados para o teste domiciliar. Aqui é uma revisão de vários trabalhos em relação ao diagnóstico por questionário, quanto por polissonografia. Nós vemos aqui aquilo que eu falei, em relação à sensibilidade e especificidade dos questionários. E aqui a respeito dos tipos de polissonografia. Então, a padrão ouro, que é a domiciliar, aqui o teste em casa, em relação à oximetria. Em relação aos trabalhos que avaliaram qual o melhor exame, qual o melhor teste para ser feito no paciente com suspeita de insônia, aqui nós temos alguns problemas em relação ao diagnóstico pela grande diversidade de critérios usados pelos trabalhos. Nós sabemos que na polissonografia habitual tipo 1, nós vamos mensurar o esforço respiratório que causa despertares, hipopneias, pode existir uma variação entre dessaturações de 3% ou 4%. Quando nós estamos fazendo um exame domiciliar, nós
perdemos esse padrão, mas nós continuamos tendo as informações em relação a dessaturações, quando nós usamos, por exemplo, um oxímetro. Daí, então, quando você usa comparado com um exame que fez o índice de apneias e hipopneias, quando você usa um oxímetro com padrão de 4% e acima de 14 dessaturações por hora, você tem uma proximidade de resultados e você pode determinar aquele paciente que é grave ou não. Os testes domiciliares que nós estamos lançando mão nesse momento em que os laboratórios estão fechados, eles podem nos dar realmente informações a respeito da gravidade do nosso paciente e a possibilidade de iniciar o tratamento através dessa medição. A Academia Americana do Sono, inclusive, coloca dentro das sugestões a possibilidade de um delivery, que o equipamento seja entregue ao paciente com um vídeo, para que ele instale e ele mesmo mande esse delivery devolver o exame para a clínica. São novas possibilidades. Aqui nós estamos falando que esse diagnóstico auxilia especialmente para aquele paciente que nós suspeitamos clinicamente de uma apneia moderada a grave. Nós podemos perder alguns pacientes que têm um quadro mais leve, em que falhou o teste domiciliar. Sim, nós podemos perder, até eu queria mostrar para vocês aqui nas recomendações, que eles falam que nós podemos estar trabalhando com algum falso negativo, que daí existiria a possibilidade de repetir esse exame em laboratório na persistência da suspeita clínica. Então, eu acredito muito que nós estamos passando por uma mudança, foi numa urgência. Nós tivemos clinicamente, eu não falo só de apneia do sono, só de medicina do sono, mas clinicamente nós tivemos que mudar a maneira de receber esse paciente de auxiliar. Vocês imaginem, eu sou neurologista, fazendo um teleatendimento a um paciente meu. É claro que é diferente quando eu consigo examiná-lo, tê-lo presente na minha sala de exames. Porém, nós não podemos deixar de socorrer esse nosso paciente. Nós tememos ele não nos procurar de medo de contaminação. Então, nós temos todo esse arsenal de novos métodos. Eu acho que cabe ao médico decidir o melhor método para aquele tipo de paciente dele, protegê-lo, fornecer diagnóstico, fornecer uma orientação adequada neste momento diferente. O que será da nossa vida no futuro? Nós não sabemos nem mesmo em relação a nós mesmos. Quando vamos visitar nossos idosos, nossos parentes, quando deixaremos de usar máscara? O que é sabido? Que nós vamos ter que usar esses novos métodos, que na verdade nós já usávamos, mas fazíamos a escolha. Agora mais ainda, né? Identificar o paciente candidato e poder fazer o diagnóstico de uma forma segura, sabendo qual é a melhor escolha. Bem, eu vou finalizar a minha fala dizendo para vocês que a apneia do sono, ela tem uma prevalência elevada, que ela deve ser considerada na nossa prática médica. Os sintomas são fáceis de identificar numa avaliação de rotina, que nós precisamos lembrar que quando associada a doenças neurológicas, a doenças pulmonares, uma melhor avaliação precisa ser feita, talvez por um método completo. E a avaliação única, exclusiva clínica, ela não pode, ela precisa de uma complementação. Estamos num momento especial que na suspeita de uma apneia grave se estabeleça o tratamento com o APAP e julgar
qual o tipo de monitorização que você vai fazer, enfatizando que nesse momento a portátil se tornou uma arma importante no nosso diagnóstico. Agradeço a atenção de vocês, eu acho que temos um tempo para discussão e a discussão vai ser boa. Gostaria de ouvir também a opinião de todos vocês e a experiência de vocês. Obrigada, doutora Márcia. Pessoal, agora a gente vai abrir para perguntas. A gente aí tem o chat, vocês podem escrever, quem tiver alguma pergunta para fazer para a doutora Márcia. Ninguém quer perguntar nada? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, doutora Márcia, do nosso próximo palestrante, inclusive. Ele escreveu da seguinte forma, cânula sim, cânula não em HSAT. Certo, então seria assim, Vamos usar ver. ou não usar cânula Sim. no exame, né? Então, Sim. assim, realmente nós não sabemos tudo a respeito disso, mas o que puder ser descartado, né, como a cânula nós devemos saber fazer e usar a cânula com filtro. O termistor é uma outra dúvida dos médicos, né? O termistor, ele não pode ficar imerso. Então, o termistor, sim, deve ser descartado nesse momento. Perfeito. Próxima pergunta. Gostaria de saber se há alguma sugestão e previsão do uso do laboratório de polissono nas condições de hoje no Brasil. Certo. Existe diferenças muito grandes em diversos estados brasileiros. Tem estados que eles estão em lockdown e que realmente nós não devemos nos atrever a fazer exame, ou sei lá, a triar os graves, aqueles que realmente necessitam. E existe a previsão de abertura dos laboratórios em estados em que o número de casos e o número de mortes não esteja tão elevado, e vai depender da situação de cada estado, da reabertura dos serviços não essenciais de cada estado, que irá ocorrer ao longo das próximas semanas. Então, será individualizado para essa abertura. A Associação Brasileira do Sono já está trabalhando no 5º boletim, para que ele seja emitido na semana que vem, analisando toda essa situação. O que fica bem claro nesse momento, acho que todos nós temos pacientes que foi inevitável fazer um exame domiciliar nesse momento, né? Então, fica aqui que nessa reabertura nós teremos que realmente intensificar a higienização do equipamento e a utilização de EPI para os técnicos e que seja feita uma triagem desse paciente, tanto no agendamento quanto na chegada ao laboratório, sobre sinais clínicos de COVID ou se ele teve um contato próximo com alguém que foi diagnosticado com a doença nos últimos dias, né? Mas a previsão é que seja individualizado para cada cidade, para cada estado. Eu tenho recebido, assim, algumas perguntas aqui do meu estado, que é Paraná. Olha, na minha cidade só tem um caso. Tá bem tranquilo. Acredito que eu poderia trabalhar. Sim, será acho que é o julgamento de cada médico, dependendo da sua região. Perfeito, doutora. Vou te pedir um favor.
Claro. A gente vai projetar algumas informações na tela, então eu preciso que você... isso. Você quer que eu tire a minha? Encerra a sua apresentação, sim. E aí eu já vou fazer só mais uma pergunta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom, aí a próxima pergunta, para a gente encerrar, é a importância do HERA para avaliar o risco de AVC e infarto agudo do miocárdio. Como avaliar os pacientes sem esse dado em exame domiciliar? Concordo com você. Nós estamos numa situação muito restrita em que nós não temos essa avaliação. Então, você pode ter, quando nós avaliamos o HERA, nós temos um índice de distúrbios respiratórios mais elevado. E no exame domiciliar, você perde esse padrão. E é aquilo que eu falei, nós podemos ter um falso negativo. Então, a clínica nesse paciente, ela é importante. Quantas vezes nós não atendemos pacientes cujo índice não era tão alto, ele está sonolento e ele tem doença cardiovascular, e nós fazemos o tratamento dele, né? A avaliação não é só de um número. Então, você tem um paciente, fazendo a hipótese de um paciente com AVC, que ele pode ter HERAS. É um dado importante que você só vai ter na polissonografia tipo 1. Então, talvez seria um paciente que você faz um screening, se veio um falso negativo, ele é um candidato, assim, a fazer o exame tipo 1. Nenhum dos métodos é descartado, mas a gente tem que dar o peso e o valor para cada tipo de polissonografia baseado no perfil do nosso paciente. Esse é um cuidado clínico. E é bem importante essa observação.